Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quanto tempo que eu não gravo vídeo aqui, né? Eu estou muito animada pra gravar esse vídeo de hoje. Estava com muita saudade de compartilhar aquilo que eu tenho falado no meu coração aqui com vocês. Mas mesmo que aqui eu não esteja muito ativa, lá no meu Instagram eu tô ativa. Então, se você não me segue lá, segue. Vou deixar o Instagram aqui, que lá também eu coloco palavras. Tenho feito lives também. As lives que eu faço lá, tenho colocado aqui no canal também. Mas é sempre bom lá acompanhar mais pertinho, que lá eu tô postando todos os dias. E, enfim, a palavra que eu tenho pra trazer hoje é muito poderosa. É algo que você tem falado comigo, ó, há um tempo. E eu estou há um tempo, inclusive, pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. Então, hoje eu vou liberar essa palavra aqui sobre vocês. E envia esse vídeo pra quem você acha que precisa ouvir essa palavra. Então já encaminha pra uma amiga, pra um amigo, pra um primo, pra uma prima, pra algum familiar seu. Envia, joga lá no grupo da família. Tenho certeza que essa palavra vai abençoar o seu coração e a vida das pessoas que você irá enviar esse vídeo. Quem me acompanha lá no meu Instagram sabe que há um tempo, porque mês passado, eu estou gravando esse vídeo em junho de 2025. No mês passado, eu iniciei um desafio de 21 dias lá no meu Instagram. Um desafio de corpo, alma e espírito. E 21 dias zero, né? Cuidando do corpo, alimentando bem e cuidando da alma e do espírito. E eu fiz um compromisso lá com quem me segue, acompanha lá, que eu faria esse desafio com todos eles. E também todos os dias eu colocaria devocionais sobre esses 3 temas durante esses 21 dias. Todos os dias colocaria devocionais sobre esses 3 temas, né? No primeiro dia sobre espírito, depois alma, depois corpo. E eu também, no meio de tudo isso, eu tava fazendo lives todo sábado às 7 horas da manhã. E fazer live já é um pouco assim cansativo, né? Por mais que seja uma vez só na semana, acaba sendo cansativo sem pensar no que você vai falar, escrever, não tá? Por mais que não venha de nós a palavra, é o Senhor quem nos traz, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem traz a revelação. Nós anotamos, né? Nos preparamos ali para aquele momento. Enfim, é um pouco cansativo, não sei explicar muito bem. E o Senhor me direcionou a fazer esse desafio também. Que também foi um pouco cansativo, porque eu precisava gravar vídeos todos os dias e preparar uma palavra todos os dias. E acabou que eu desanimei. E por eu não ver resultado aos olhos humanos, resultado, eu digo assim, nenhuma pessoa dizendo, como tem me ajudado isso, como tem me incentivado a cuidar da minha saúde, a cuidar do templo do Espírito Santo, a glorificar ao Senhor em todas as áreas da minha vida, no espiritual, no emocional, no corpo, em todas as áreas, no trabalho, em todas as áreas, né, no geral da vida. E eu não percebi isso, né? E acabei desanimando. E eu falava com o Senhor assim, Senhor, mas eu tô ficando cansada. Eu, tenho que gravar vários vídeos todos os dias. E querendo ou não, sobrecarrega, né? E eu tinha, além disso, eu tinha que fazer outras coisas, né? Estudar e tudo mais. Então, eu tava me sentindo ali perdida, não tava conseguindo organizar direito a minha rotina pra fazer tudo isso. E eu simplesmente cansei, desanimei. Eu falei com o Senhor isso, falei, Senhor, eu tô cansada, não quero mais, cansei já, chega pra mim. Mas o Senhor falou que não era pra mim parar. E, gente, eu também fiz um compromisso ali também, né? Se eu comecei, eu tinha que terminar.
Mas chegou um ponto que eu já não tinha mais ânimo. E se eu pegasse a câmera pra gravar um vídeo, ia sair péssimo. Eu não ia ficar bem, não ia conseguir falar e não ia dar certo, né? E eu falei isso com o Senhor e eu sempre falando que não era pra mim parar, não era pra mim parar, não era pra mim parar. E o Senhor falava, não pare, não pare, não pare. Mas chegou um momento que eu parei. Falei, Senhor, chega, eu sei que você falou pra mim parar, mas pra mim não dá mais. Chega, eu simplesmente parei de postar, não dei nenhuma satisfação lá, não postei nada. Simplesmente sumi. Sumi, não postei mais nada. E fiquei, acho que 1 semana, 2 semanas. Não lembro exatamente o tempo. Mas fiquei um tempinho ali sem postar. E nesse meio tempo ali... Não, e antes de eu assim parar totalmente de postar, de gravar, eu já tava falando com o Senhor que eu tava querendo parar. E eu participo de um grupo de mulheres online. E toda semana tem uma reunião, duas reuniões, né? Na segunda e na sexta. E na sexta-feira teve essa reunião, eu fui pro GC, como se fosse uma célula, né, da minha igreja. Eu fui e depois que acabou eu fui participar dessa reunião. E nessa reunião, uma irmã, ela liberou uma palavra pra mim e ela falou, ela não me conhece, nunca me viu na vida, não sabe o que eu tava passando, mas o Senhor falou com ela, liberou essa palavra pra mim. Ela falou que, eu não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas eu vou falar aqui do meu jeito, que não era pra mim desistir, porque independente se as pessoas estavam vendo aquilo que eu tava fazendo, se as pessoas estavam validando aquilo que eu tava fazendo, ou concordando ou não, não importava o que as pessoas estavam dizendo. O que importava era o que o Senhor achava daquilo, e que eu não precisava me importar com a opinião das pessoas, com aquilo que as pessoas estavam dizendo, mas que eu precisava me importar somente com a opinião do Senhor e com o que o Senhor estava achando daquilo. E que não era pra mim parar, era pra mim continuar, porque o Senhor estava se agradando daquilo que eu estava fazendo. E aquela palavra veio como um conforto no meu coração e um ânimo também, um renovo do Senhor. Mas os dias foram passando e eu não permaneci naquela palavra. Não que alguém assim estivesse falando, Nívia, para de fazer isso, você tá pagando mico, tá feio o que você tá fazendo. Não, ninguém falou nada disso. Mas era porque ninguém estava falando nada, entende? Era porque eu precisava que as pessoas validassem aquilo que eu tava fazendo, aprovassem aquilo que eu tava fazendo. Eu precisava que as pessoas dissessem pra mim, Nívia, nossa, isso tem me abençoado, isso tem sido muito bom, continua. Eu precisava que as pessoas falassem aquilo pra mim. Mas eu não precisava. O que eu precisava mesmo era me importar somente com o que o Senhor estava dizendo sobre mim. Eu precisava somente me importar com a opinião do Senhor. E isso já bastava. Isso já basta, isso basta, né? Só a opinião do Senhor, o que Ele acha de nós. Isso basta. E eu parei. Eu não continuei. Eu desisti. E nesse vídeo, eu tô aqui pra te dizer, eu servi de exemplo pra que você não errasse, não cometa esse mesmo erro que eu cometi. Não pare. Eu não sei pelo que você tá passando, eu não sei qual o seu problema. Esse problema que eu tive pode ser muito pequeno, pode ser minúsculo comparado ao problema que você tem, a situação que você está passando. Mas independente do momento em que você esteja, a situação que você esteja, a circunstância que você esteja, não pare. Continue. Prossiga. Persista, não desista. Porque o Senhor está se agradando do que você está fazendo. Somente o que importa é o que o Senhor diz sobre você. O que importa é o que o Senhor diz ao teu respeito.
Se o Senhor te deu uma direção de gravar vídeos, de falar da palavra dele, assim como eu tô fazendo aqui agora, ou, sei lá, de lançar um curso, de começar um novo negócio, eu não sei o que o Senhor te direcionou a fazer, mas pode ser que pessoas estejam falando pra você: para, tá feio, tá querendo aparecer, tá horrível, tá querendo se amostrar, para de querer aparecer. Pode ser que as pessoas estejam falando isso pra você, ou pode ser que também não estejam dizendo nada, mas que você esteja como eu estava, né? Querendo a aprovação das pessoas. Não importa o que as pessoas estão dizendo ou o que elas não estão dizendo. Somente o que importa é o que o Senhor diz. Pare e reflita nesse momento. Foi o Senhor que me direcionou a fazer isso? Ele falou comigo que está se agradando disso? Isso que eu estou fazendo agrada ao coração do Senhor? Se para todas essas respostas foi sim, o Senhor está se agradando, o Senhor concorda com isso que eu estou fazendo, foi Ele que me direcionou a fazer, minha irmã, você não precisa de mais nada. Você não precisa da aprovação de ninguém, você não precisa com que os outros te aplaudam, te digam: uau, parabéns, continua. Você não precisa disso. Tudo que você precisa é do Senhor. Você encontra no Senhor. E se Ele disse que você está fazendo certo, se Ele disse que esse é o caminho certo, minha irmã, não se importe com o que as pessoas estão falando ou com o que elas não estão falando. Continue, prossiga para o alvo, continue obedecendo ao Senhor, continue, não pare. Mesmo que esteja difícil, eu sei o que é a sensação de você não aguentar mais. Mas deixa eu te dizer, tudo, vou até chegar mais perto da câmera, tudo o que nós precisamos, nós encontramos no Senhor. Se você está desanimada, se você está triste, se você está angustiada, se você está sobrecarregada aí, lança sobre o Senhor. Entregue aos pés do Senhor. Entregue aos pés do Senhor. A alegria, na palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós nos prostramos ao Senhor, quando nós o adoramos e entregamos tudo a Ele, a abundância de alegria, na presença do Senhor, a abundância de alegria. E quando nós estamos na presença do Senhor e nós nos enchemos da alegria do Senhor, nós somos cheias da alegria do Senhor, as nossas forças são renovadas. O Senhor renova as nossas forças para que nós consigamos prosseguir e continuar e não desistir. É na presença do Senhor. Se você está desanimada, pensando em desistir, é na presença do Senhor que você vai encontrar tudo o que você precisa. E eu quero ler um texto com você que está em... Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Um texto que está em Isaías. Abra aí a sua Bíblia. Se tá com a sua Bíblia também, tô com a minha. Abra aí a sua Bíblia em Isaías 40, versículo 31. O último versículo do capítulo 40. Olha o que o profeta Isaías escreveu. Ele escreveu: porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados. Eles caminharão e não desfalecerão. Mais para trás, nos versículos anteriores a esse, diz assim, no versículo 29, diz assim: Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, Ele aumenta a força. Olha que poderoso isso.
aquele que tá sem nenhum vigor, aquele que já não tem mais força, aquele que não tá conseguindo mais prosseguir. O Senhor aumenta a força. O Senhor aumenta a sua força nesse dia. O Senhor renova as suas forças. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados. E os homens jovens cairão completamente. Se até os jovens que são cheios de vigor, que são, pronto para qualquer coisa, nunca se cansam, Se até os jovens se cansam, eles se cansam, gente, eu me canso, tá? Eu fico cansada. Se até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, mesmo que o cenário ao redor não esteja favorável, mesmo que aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida, aquilo que o Senhor falou com você que Ele iria fazer, não esteja condizendo com o cenário em que você está, com a situação em que você está, mesmo que o cenário não seja favorável, aqueles que esperam no Senhor, confiam nele e descansam no Senhor, porque eles sabem que o Senhor cuida de tudo, que o Senhor é quem os fortalece, que o Senhor é quem nos guia, que o Senhor é quem é a nossa força. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados. Eles caminharão e não desfalecerão. Ei, minha irmã, se você está cansada hoje, se você já não aguenta mais, se você já não aguenta mais orar por um parente, orar por um filho, orar por um marido, orar por um irmão, ou continuar fazendo aquilo que o Senhor te deu a direção, seja gravar um vídeo para a internet, seja continuar com essa empresa, seja lá o que for. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nesse dia se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor, se prostre a Ele e diga: Senhor, eu tô cansada, eu já não aguento mais. Mas na Tua palavra diz que os que esperam em Ti renovarão as suas forças, correrão e não ficarão cansados. E Pai, eu espero no Senhor, eu confio no Senhor. Pai, renova as minhas forças. Pai, me dê forças para prosseguir. Porque sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor eu não posso. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos, nós necessitamos da presença de Deus. Sem ela nós não conseguimos prosseguir, nós não conseguimos avançar. Sem a presença de Deus não dá. Nós conseguimos viver sem bens materiais, sem pessoas, sem amigos, mas sem o Senhor não dá. Não dá. Eu quero ler um outro texto também com você, que está em Isaías também, só que está no capítulo 41, nós vamos ler o versículo 10, e depois nós vamos ler o versículo 13. Diz assim o versículo 10: Não temas tu, porque eu estou contigo. Não esteja aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Agora o versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei tua mão direita. Segurarei tua mão direita, dizendo-te: não temas, não temas, eu te ajudarei. Ei, minha irmã, não temas, não temas.
o Senhor te ajudará. O Senhor te ajuda, o Senhor renova as suas forças. O Senhor está ao teu lado, te sustentando. Ele está segurando na tua mão e Ele não vai te abandonar. Ele te dará forças para prosseguir nesse tempo, para continuar permanecendo firme nesse processo e não desistir. E eu trouxe alguns exemplos aqui de homens na Bíblia que eles poderiam ter desistido, eles poderiam ter chutado o balde, eles poderiam ter falado: Deus, eu não quero mais, eu cansei, eu desisti, tá difícil, olha o que estão falando sobre mim, olha o que estão falando, eu vou desistir, Deus. Eles poderiam ter feito isso, mas eles não desistiram, eles prosseguiram, eles continuaram, eles confiaram no Senhor, eles esperaram no Senhor e confiaram nele, continuaram obedecendo àquilo que o Senhor falou e continuaram crendo naquela palavra que o Senhor liberou sobre eles. E eu quero começar falando com vocês sobre José. Eu gosto muito da história de José e tá em Gênesis 37, se você puder ler com calma depois esse texto inteiro, Gênesis 37, capítulo 37. Eu vou ler só o versículo 5, né, que conta esse texto, né, de Gênesis 37, conta a história de José, o início da história de José, e fala, né, que José, ele começou a ter sonhos. Deus começou a dar sonhos para José daquilo que iria acontecer no futuro dele, daquilo que, né, ele iria vivenciar. E José, ele teve um sonho, no versículo 5 diz: certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Aqui na Bíblia diz, no versículo 3, que José era o filho preferido do pai dele. E o pai dele gostava mais de José do que qualquer outro irmão, né? Do que qualquer outro filho, né, dele. E os irmãos dele começaram a ficar com ódio dele, não gostavam de José porque ele era o preferido do pai. E então, quando José contou esse sonho que ele teve para os irmãos passaram a odiar ele ainda mais. Passaram a ficar com cada vez mais ódio dele e tratá-lo mal, né? Ele teve esse sonho. Depois, José teve outro sonho. No versículo 9 diz: depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E aí os irmãos ficaram cada vez mais com ódio dele, não gostaram dele, né? E certa vez o pai dele falou para ele ir até os irmãos dele, procurar os irmãos. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai. Está no versículo 12. E o pai disse para José: vai lá ver como estão os seus irmãos. Vai procurar os seus irmãos. E José saiu para procurar. Até que, enfim, ele chegou lá em um certo lugar e os irmãos viram ele, no versículo 19. E olha o que os irmãos dele disseram para ele, tá? Em Gênesis 37, 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E foi aí que eles começaram a planejar matar José, né? Então eles falavam assim: lá vem aquele sonhador. Eles tinham ódio de José. O que José poderia fazer, né? Ele poderia ter ficado, né, chateado, ele poderia ter falado assim: não quero mais, Deus, eu não quero ter mais esses sonhos, eu não quero mais viver isso, os meus irmãos me odeiam, os meus irmãos não gostam de mim, os meus irmãos
me tratam mal. Deus, eu não quero mais. Deus, eu desisto, eu não quero. Ele poderia ter se vitimizado, ter feito, ai, Senhor, né? Poderia muito bem ter feito isso. Mas José não fez isso, né? Até porque no primeiro sonho que ele contou pros irmãos, os irmãos ficaram chateados, não gostaram. E ele mesmo assim continuou contando. E como disse aqui no versículo 19, eles falavam, lá vem lá aquele sonhador. Olha o que diziam sobre José. E José poderia ter desistido, poderia ter falado, Deus, não quero. Os meus irmãos estão me tratando mal, olha o que eu tenho passado, né? Mas ele permaneceu firme, confiando, acreditando naquela palavra que Deus havia liberado sobre ele através daquele sonho, né? E outro exemplo também que nós vemos é Davi. Eu amo a história de Davi também. Amo a história de Davi. E em 1 Samuel, capítulo 17, fala, né, também sobre a história de Davi, em que aquele momento em que ele foi lutar com Golias e tudo mais, Davi foi visitar os seus irmãos, né, na guerra. E Davi, ele chegou lá, viu o que estava acontecendo, viu, né, aquelas acusações, aquelas palavras, né, que Golias estava falando, né, aquelas afrontas que Golias estava fazendo aos israelitas. E Davi ficou perguntando, né, para os soldados que estavam lá, no versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi falou isso. E os soldados falaram para ele qual recompensa, né, receberia quem matasse Golias e tudo mais. E no versículo 28, o irmão de Davi fala algo para ele. Olha o que o irmão de Davi disse para ele. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Ele ficou muito irritado. Ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Olha o que o irmão de Davi falou. O irmão dele, o próprio irmão dele, falou isso para ele. E tanto na história de José quanto na história de Davi vemos familiares, irmãos deles, falando coisas ruins para eles, desanimando eles, né? Os irmãos de José falavam, lá, aquele sonhador lá, não gostavam dele, odiavam ele. E o irmão de Davi chamou ele de presunçoso e falou que ele tinha um coração mau. Tanto José quanto Davi, eles poderiam ter o quê? Desistido. Eles poderiam ter desistido, eles poderiam ter parado e falado, Deus, eu não quero mais. Mas eles não fizeram isso. Eles continuaram. Eles prosseguiram. E é essa palavra que eu quero liberar hoje sobre você. Não pare. Não importa o que estejam dizendo, não importa o que estejam falando, não importa o que não estejam falando. Prossiga. Continue, permaneça firme obedecendo a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Permaneça firme obedecendo a direção que o Senhor te deu. Porque não importa o que as pessoas ao seu redor falem, não importa o que seus familiares digam, não importa o que amigos digam pra você, não importa o que seus pais digam, não importa. Se Deus está se agradando disso que você está fazendo, se Deus está falando, muito bem, minha filha, tá certo, você tá falando isso que você está fazendo, tá certo isso foi uma direção que eu te dei, parabéns, é isso aí, minha filha. Se Deus está se agradando disso, já é o suficiente. Então, não se preocupe com o que as pessoas falam de você, somente confie no Senhor, permaneça obedecendo a palavra que Ele te deu, obedecendo a direção que Ele te deu.
Continue. E quando você tiver vontade de desanimar, quando você estiver desanimada, quando você tiver vontade de parar, entre no seu quarto, feche a sua porta, esteja em secreto com o Senhor. Se não for o quarto, que seja no banheiro, sei lá, um lugar que você esteja sós com o Pai. E se renda ao Senhor e fala: Senhor, sem Ti eu não consigo, sem Ti eu não sou capaz de prosseguir. Me ajuda, eu preciso de Ti. Me ajude a continuar, me ajude a prosseguir. Sem o Senhor eu não posso nada fazer. Me ajuda, renova as minhas forças, Pai. Amém? Então faça essa oração ao Senhor agora. Pai, eu oro pela pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Eu não sei pelo que ela está passando, eu não sei as circunstâncias em que ela está vivendo, Pai. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe se ela está com vontade de desanimar, se ela está desanimada, se ela está com vontade de desistir, Pai. Mas eu te peço, Senhor, renove as forças agora, Pai. Renove as forças, Senhor. Renova, Senhor. A Tua palavra diz que a Tua alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, Pai, eu oro, Pai, nos encha da Tua alegria, do Teu ânimo, Pai, da Tua felicidade, Pai. Nos encha com a Tua alegria, Senhor. Porque a Tua alegria é nossa força, a Tua alegria nos fortalece, a Tua presença nos fortalece. Na Tua presença, abundante alegria. A abundância de alegria, Pai. Por isso hoje nós estamos aqui na Tua presença, Pai, te pedindo mais da Tua alegria, mais do Teu ânimo, mais da Tua força, Pai, para que nós possamos conseguir prosseguir e continuar caminhando e obedecendo a Tua palavra, Pai. Renova as nossas forças, Pai. Esteja ao nosso lado, Pai. Não nos desampare. Nos dê a mão, não nos abandone, Senhor. Nós precisamos de Ti, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Sem a Tua presença não conseguiremos prosseguir, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora você sai desse vídeo aqui. Sai com ânimo, com força. Lave esse rosto. E ó, bora pra cima. Continua. Obedeça. Quando vier o desânimo, quando vier a vontade de desistir, repreende e fala: eu sou escolhida do Senhor. Eu obedecerei a palavra que o Senhor liberou sobre mim. Eu prosseguirei, eu não vou desistir, porque a alegria do Senhor é a minha força. E vambora. É isso. Amém? Um beijo, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu dia. E é isso. Até o próximo vídeo.